O triângulo é cortado pelo Rio das Velhas, atual Rio Araguari. No século XVII, a região era reduto de índios caiapós. Em seguida, vieram os negros fugitivos da escravidão. Esse era o cenário, digamos, pré-histórico. Mas, nas cabeceiras do Rio das Velhas, havia muito ouro. Em torno de 1735, foi descoberto ouro nas cabeceiras do Rio das Velhas. Os garimpeiros acorreram e o conflito com os caiapós se estabeleceu. Logo se formou um acampamento que se chamava Taboleiro e ficava na margem esquerda do Rio das Velhas, um pouco acima de onde depois apareceu o desemboque, ao sul da atual Tapira. Taboleiro durou uns 4 anos. Os caiapós atacaram, matando muitos garimpeiros e incendiando o acampamento. O governo mandou instalar, em 1741, 2 aldeias de índios mansos, araxás e bororos, trazidas de fora para dar alguma segurança aos viandantes e incentivar o garimpo de ouro. Foram aldeados nas margens do Rio Grande e, além disso, era mantido policiamento. A região ao redor dos garimpos passou a ser chamada de Sertão dos Araxás. Nessa região, os caiapós não poderiam entrar. Os araxás conseguiram sobreviver durante 9 anos. Em 1750, acabaram eliminados pelos caiapós. Esses 2 documentos foram encontrados em Portugal nos arquivos coloniais. O Arquivo Histórico de Goiás possui cópia. Eles atestam o aldeamento dos araxás e sua extinção pelos caiapós. A partir da extinção dos araxás, o governo ordenou total eliminação de índios e negros. Começou intensa e terrível perseguição e mortandade até a eliminação completa em todo o triângulo. Depois de aniquilados os índios caiapós e os quilombolas, começou o povoamento europeu da região aurífera das cabeceiras do Rio das Velhas, após 1759. Antes dessa época, era impossível formar povoados no Triângulo. Formaram-se vários pequenos acampamentos de garimpeiros. Um deles polarizou, gerando em 1761 o povoado do Rio das Velhas, que depois mudou o nome para Desemboque. Primeiro os garimpeiros, formando um acampamento. Logo depois, formou-se o povoado, gerando a Rua da Várzea, fora da mata ciliar. Com o crescimento, foi construída a primeira igreja matriz, fora do povoado. Outras casas foram construídas no Largo da Matriz. O povoado cresceu. Vários fazendeiros se instalaram por perto para produzir alimentos. Rapidamente, Desemboque se desenvolveu por causa da abundância de ouro. O trânsito de compradores de ouro, mascates e outros interessados era muito grande. Em 20 anos, o povoado já contava com cerca de 100 casas e 600 habitantes. Possuía comerciantes, boticários, oficiais, tabeliães, ferreiros, carpinteiros, artesãos e jornaleiros. Calcula-se que de Desemboque saiu mais de 1,5 toneladas de ouro, sem falar em contrabandos. A riqueza gerou grandes disputas. Soldados de Goiás apareceram em 1762 e expulsaram as autoridades mineiras, anexando a região a Goiás.
Para legitimar a posse da região, Goiás criou em 1766 o Julgado da Cabeceira do Rio das Velhas, que compreendia todo o sertão da farinha podre e sul de Goiás. O sal para o gado vinha em carros de bois do Rio de Janeiro. O preço era muito alto porque havia monopólio e era grande a distância. Mas um fato novo gerou muitas mudanças. Um pouco ao norte de Desemboque foram descobertas águas salitrosas que dispensavam o uso do sal para o gado. Muitos fazendeiros mudaram-se para a região do Barreiro a partir de 1769, gerando novo povoamento. A partir de 1781, o ouro começou a escassear, forçando os moradores a procurar outras paragens. Desemboque entrou em decadência até desaparecer como povoado com comércio. As casas se arruinaram, restando hoje algumas casas e as duas igrejas centenárias. De Desemboque irradiou o povoamento do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, à procura de novas riquezas e posses de terras, dando início a vários novos povoados. Para compreender o desenvolvimento do sertão da farinha podre, é preciso conhecer a história de Desemboque. Este é apenas um resumo da história de Desemboque. Muitos episódios importantes aconteceram, há muito a pesquisar.